aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro desse mês que no Brasil dedicamos ao aprofundamento do estudo bíblico, e nesse mês, nesse ano, temos como instrumento de estudo a proposta do livro do Deuteronômio, Abre a tua mão ao teu irmão. Somos convidados a fazer uma reflexão sobre a nossa essência de cristãos. Muitas vezes somos francos em cobrar coisas, em cobrar coerências e tantas outras atitudes,
mas também são muitas as vezes que não fazemos uma autoavaliação, sobretudo uma correção dos nossos atos, das nossas atitudes. Somos cristãos e, portanto, na nossa vida temos uma obrigação. Não é alguém que nos obriga, há uma diferença grande. Aquilo a que somos obrigados ou a que temos obrigação. Por exemplo, um professor, por natureza, tem a obrigação de quê? De ensinar, de dar aulas, não é assim? Um cristão, por natureza, tem a obrigação, não porque é obrigado por alguém, mas se impõe a necessidade de amar, de evangelizar. Nós ouvíamos anteontem Paulo, na primeira leitura, dizendo: ai de mim se eu não evangelizar. O evangelho é, sobretudo, a missão que tenho para pregar. Portanto, a vida do cristão é aquela que deve se diferenciar pelo seu jeito de agir. E o próprio Jesus diz assim: se você ama apenas aqueles que são próximos ou que te simpatizam, que diferença tem dos pagãos? Então nós devemos amar mais. E ele vai mais longe: amai os vossos inimigos. E continuando o tema da última missa, do último domingo, estamos nessa caminhada de reflexão sobre a vida eclesial, a vida em comunidade, seja ela na nossa igreja, seja na família, em casa, a pequena igreja, seja no trabalho. Nós somos convidados a refletir sobre as nossas atitudes. E quem vive em comunidade, quem luta com pessoas, nós devemos colocar, como cristãos, em primeiro lugar, a atitude de perdão. Perdoar o outro. E como é difícil. Mas aí é o que nos faz diferentes. Do contrário, nós estamos incorrendo numa imoralidade. Imoralidade como assim, padre? Porque é imoral um cristão não perdoar. É uma questão moral que se impõe a nós que somos cristãos. E que devemos ser cobrados por isso. Ah, mas é muito difícil. Nós somos cristãos. Não é difícil porque somos exatamente cristãos. Pois bem, no Antigo Testamento havia, no início logo, nós encontramos a cultura da vingança. Interessante, no Evangelho de hoje, Jesus responde à pergunta de Pedro: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele até foi generoso, porque era menos. 3 vezes. Aí Pedro aumenta um pouquinho, 7, é mais pleno, mais... Até 7 vezes, Senhor. Aí Jesus diz: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque Jesus quer resgatar para o cristão aquilo que fora apagado da consciência de muitos. Apagado por quê? Primeiro voltamos lá para o livro do Levítico, capítulo 24, quando nós encontramos a lei do talião: olho por olho, dente por dente. Fez aqui, aqui paga. Se ofendeu, será ofendido. Se matou, será morto. E essa dinâmica do 70 vezes 7, também no capítulo 4 do livro do Gênesis, quando Lameque, o maior dos vingadores, dizia assim: se vingar Caim 7 vezes, eu te digo, se alguém fizer alguma coisa contra Lameque, será vingado 70 vezes 7. Está lá, no capítulo 4 do livro do Gênesis. Então, essa dinâmica de vingança vinha no Antigo Testamento. E Jesus não faz essa referência de forma à toa, é justamente para dizer:
Para nós cristãos é o inverso daquilo. Mas por que Jesus retoma isso? Porque ainda no Antigo Testamento nós ouvimos a primeira leitura de hoje. Se existia essa mentalidade, desde Lameque, o grande vingador, desde a lei do talião, ainda no Antigo Testamento as pessoas tomaram consciência do Deus que não nos julga pelos nossos pecados. Por isso que nós ouvimos a primeira leitura do livro do Eclesiástico, que é preciosa, do Antigo Testamento. E diz assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Devem ser tirados das nossas vidas, o rancor e a raiva. Até o pecador procura dominá-los. Tão ruim é. O pecador faz coisa errada. Mas é tão abominável o rancor e a raiva, que até o pecador tenta abominar da vida, tirar da vida, dominar essas coisas. Isso é muito profundo. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? E somos francos em pedir coisas a Deus. E o autor sagrado diz: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? É muita cara de pau. Mas porque ele próprio já se impôs o não perdão da parte de Deus. E o Salmo é extraordinário. Mas antes, o autor sagrado no Antigo Testamento diz: pensa nos mandamentos. Deus te deu os mandamentos para você ser feliz, para ter um coração bondoso, cheio de paz. E não guardes rancor ao teu próximo, versículo 8. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. A gente fica moendo, às vezes, uma ofensa que recebeu, né? Incrível. A gente fica remoendo. Tem gente que passa anos, a vida toda, gasta tanta energia para alimentar um rancor, enquanto custa tão pouco ser feliz. Perdoar. Tem gente que cai roxo de raiva, tem um infarto, um derrame, uma raiva grande, ou vantagem, olha. Só morreu. Morreu de quê? De raiva, uma vantagem muito grande. Morreu de raiva, olha. Não é? Então, o Senhor nos convida a não levar em conta o mal que o outro fez. E quem é o modelo para isso? O próprio Deus. O salmo de hoje é extraordinário. Versículo 3. Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Vou começar pela espiritual. Extraordinário, uma beleza. Versículo 9. Não fica repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Versículo 10. Não nos trata como exigem nossas faltas. Calcule, se ele fosse tratar como é o tamanho da nossa incoerência. Não nos põe na proporção das nossas culpas. Se fez várias vezes, vai pagar também várias vezes. Ainda me lembro das correções quando era pequeno, né? Vem aqui, vai levar um puxão de orelha. Se corresse, levava 2. Por ter feito coisa ruim e por não ter obedecido. Então, não leve em conta, só se vê gente rindo, né? Muita gente já passou por isso. E correr apanha 2 vezes, viu? Então, Deus nos chama a viver a beleza do perdão. Ele busca no nosso coração um lugar que encontre justamente a essência do cristão.
sermos pessoas que perdoam. E aí no Evangelho de hoje, continuando esse capítulo 18, que é o discurso eclesial, o sermão da comunidade, quando domingo passado refletimos sobre a necessidade da correção fraterna, vocês estão lembrados disso, né? Chamados a refletir sobre a correção fraterna. O teu irmão pecou contra ele, chama ele a sós. Correção fraterna. Continuamos hoje nesse capítulo 18 tão belo de Mateus, que nos chama a viver a atitude do perdão. Pois bem, então lá no Antigo Testamento nós ouvimos, tanto no Levítico quanto no Gênesis, aquela mentalidade da vingança. Mas ainda no Antigo Testamento se cura, se sana essa situação, como nós ouvimos a primeira leitura de hoje. Porém, a gente parece que desenterra aquelas coisas ruins para tomá-las de volta para nós. E é por isso que Jesus vai fazer justamente referência, exatamente à quantidade do grande vingador Lameque. E aí Pedro chega, tem um limite do perdão, Senhor? Eu tenho que perdoar 7 vezes, depois, aí vai se ver comigo? Aí Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, um número que torna o perdão perene. Deve ser constante o perdão. É fácil? Claro que não. Mas aí onde está a diferença? Que diferença tem dos pagãos? Eu sou cristão. Eu sou cristão. E se você não consegue ser, não inventa. Não vive na igreja, rezando texto, indo para os louvores, para as novenas, porque é tudo mentira. Se o essencial, a base de ser cristão é o perdão. E aí Jesus, para corroborar essa sua conversa com Pedro, diz assim, uma história de um rei que tinha muitos empregados e resolveu prestar contas. E chamou um que devia uma quantia que ele nunca ia conseguir pagar. Ele nunca ia conseguir, porque devia demais. E aí o rei ia mandar vender ele, a família, tudo que tinha, para pagar a dívida. O que ele fez? Caiu aos pés do rei e disse assim, Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Nunca ia conseguir. Era impagável sua dívida. Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. O rei se compadeceu, perdoou toda a dívida daquele homem e o soltou. Agora vejam, esse homem, saindo dali, encontrou um colega de trabalho que lhe devia 100 moedas. Uma quantia que dava para pagar. Seriam algumas semanas de serviço, ou seja, conseguiria pagar. E já foi violentamente pegando aquele homem, paga o que me deve. E o homem da mesma forma diz, dá-me um prazo e eu te pagarei. Ele não quis saber, ele não perdoou. Os colegas vendo aquela atitude horrível, vão dizer ao patrão, ao rei, olha, aquele que o senhor perdoou, fez uma coisa terrível, inaceitável agora com um colega. E aí o rei manda chamar. Empregado perverso. Empregado perverso. Eu não te perdoei toda a tua dívida. Não perdoei o que você me devia. Não deveria também você fazer com seu irmão? Aí a situação ficou pesada. Foi jogado na cadeia até que pagasse a dívida, ou seja, para o resto da vida, porque nunca ia pagar. Mas a conclusão do evangelho de hoje é que é um recado muito forte para nós. Ele conta toda essa parábola, responde a Pedro e termina dizendo assim no versículo 35, do capítulo 18 de Mateus.
É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Vejam os detalhes, é não se perdoar, é de coração ao seu irmão. Então todos nós somos chamados a viver a atitude do perdão hoje e sempre nas nossas vidas. Não retribuir o mal com o mal. Capítulo 6 de Lucas, sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Ele dá tantos exemplos. Então, Jesus nos chama a atenção para isso. Se somos cristãos, devemos perdoar. Porque nós investimos, repito, como falei há pouco, tanto alimentando ódio no coração. Enquanto que o perdão nos traz paz. Quando alguém perdoa, fica em paz. E aí eu chamo a atenção para pode haver uma ambiguidade nessa história do perdão. É que a gente pode pensar só em perdoar ou não. E a ambiguidade está em querer só perdoar ou não. E não pedir perdão. Não pedir perdão. Vale tanto quanto. Pedir perdão é uma atitude nobre, é curativa, é terapêutica. E como é bom quando a gente pede perdão. Nos lares e nas famílias, nos matrimônios, uma das piores chagas que há é a falta de humildade para se pedir perdão e perdoar. Quando num lar, num casamento, num matrimônio, somos capazes de perdoar e de pedir perdão, Deus reina, é curativo, há paz total. Outra ambiguidade é que nós podemos só perdoar, mas não buscar a correção. Não sei se dá para entender. Ah, não, eu perdoo, mas precisa também corrigir. Não sei se dá para entender. Pode ser uma ambiguidade também. Eu perdoo, ok, mas também precisa corrigir. E o intimismo? Aquela coisa do ficar só dentro do coração. Não, mas aqui no meu coração eu já perdoei. Não, precisamos ver os sinais do perdão. O filho pródigo diz, vou voltar e vou dizer, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Dizer, o pai já sabia que ele tinha feito besteira, que estava no fundo do poço, mas eu vou voltar e vou dizer. Sinais visíveis. Então não basta apenas dizer, não, no meu coração eu já perdoei, mostra. Não, porque se não falar comigo, eu também não vou falar, eu não tenho obrigação. Que coisa horrível, condicionou o teu perdão. Eu só falo se falar comigo, eu não vou ficar por baixo. Não é a atitude de cristão. Então, quer paz o teu coração, perdoa. E pede perdão a quem necessita. E o próprio Jesus nos chama a atenção. Se você vai ao templo oferecer, fazer a tua oferenda e caminhando para o altar, lembra de que alguém tem alguma coisa contra ti, volta e te reconcilia com o teu irmão. Olha só, volta e te reconcilia com seu irmão. Então busquemos viver a paz e o amor. Sejamos capazes de pedir perdão, deixemos o orgulho de lado e vamos ter paz e curar também os outros corações. É isso que caracteriza um cristão. Abre a tua mão ao teu irmão. É o tema do mês da Bíblia desse ano. Abre o coração para perdoar também. Que Jesus nos ensine a viver sempre e cada vez mais a atitude do perdão. E a gente fica remoendo rancores, etc. Especialmente nos lares e nas famílias, vivenciemos o perdão. E tem gente que fica triste só em pensar de perdoar. Olha que coisa horrível. Não sabe o tamanho da alegria que vai ter quando perdoa. Amai os vossos inimigos, Jesus chama. E amar o inimigo significa andar de mãos dadas com ele.
mas é não desejar o mal para ele. Então que Jesus nos faça exercitar sempre e cada vez mais aquilo que é próprio do cristão, o perdão. Perdoa quem te pede perdão e peça perdão àquele a quem você porventura ofendeu. De pé professemos a nossa fé.